mas hoje a ótica que nós vamos falar através desse versículo vai ser uma ótica diferente. Efésios capítulo 3, versículo 20. A palavra de Deus diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém? Amados, nós sabemos e temos consciência daquilo que Deus é capaz, que Deus pode e tem vontade de fazer grandes coisas em nossas vidas, para nossas vidas e através das nossas vidas, e coisas acima daquelas que nós pensamos e até imaginamos. Mas o que acontece que muitas vezes nós não vemos isso acontecer em nossas vidas? Acontece o seguinte: o versículo fala que ele consegue fazer todas essas coisas, e daí há uma vírgula, de acordo, e quando há uma vírgula há uma pausa, de acordo com o seu poder que atua em nós. Olha só, existe uma quantidade de poder de Deus que atua em nós. E qual é essa quantidade de poder? Você poderia imaginar qual seria? Aquela que nós permitimos que Deus atue. Então, não é Deus que nos limita, mas sim nós mesmos nos limitamos através da falta da nossa fé e através de algo também do nosso medo. Sabia que o medo limita as pessoas de conseguirem as coisas? Medo. Shakespeare, ele tem uma frase que fala o seguinte: nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que com frequência poderíamos ganhar por simplesmente medo de arriscar. Pequena Menezes disse: viver é não ter medo de arriscar pela vida. Arriscar pela vida. Fábio Bottoni, ele disse numa frase: a felicidade está nas mãos daquele que tem coragem de lutar, se arriscar e morrer para viver os seus sonhos. E eu quero falar nesta noite através do tema sem riscos. Os dividendos, os lucros, os resultados sempre serão menores. Tudo o que nós fazemos, de certa forma, envolve risco. Você sair da sua casa e vir até a igreja envolveu risco. Você estando aqui agora envolve outro tipo de risco. O primeiro risco que envolveu é a sua integridade física. Às vezes poderia acontecer alguma coisa com você. Agora, você estando aqui também envolve risco. Envolve que tipo de risco? A sua integridade intelectual. Você pode mudar. Você tem o risco de mudar de pensamento, de desacreditar muitas coisas que você acreditava e acreditar em coisas novas.
vemos envolve risco, o que define se um risco vale a pena ser corrido ou é compensável ou não? Geralmente, o que define isso é se ele é compensável ou não a finalidade pelo qual nós corremos esse risco. Então, qual é o risco compensável? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que todo risco é compensável quando é para a glória de Deus. Todo risco é compensável quando é para ajudar a nossa sociedade e os nossos semelhantes. Mas me dê algumas situações, alguns exemplos de um risco compensável. Por exemplo, muitos missionários se colocaram em risco ou em zona de risco em ir para onde eles foram chamados. Algum tempo atrás estava na mídia um casal de missionário que ele tinha sido pego por extremistas islâmicos. Estava à morte. Nós vemos missionários que foi para a África e pegou lá febre amarela, pegou lá doenças do local e padeceram. Como? Nós vemos pessoas que correram risco e que agora já estamos falando de um risco que não é compensável. Pessoas que se arriscaram simplesmente para se exibir como exibicionismo. Hoje de manhã nós estávamos falando de que anunciou que houve uma erupção num daqueles montes lá na Europa, no sul da Ásia, ali, que de repente tinha quase 70 alpinistas subindo uma montanha, correndo o risco de fazer algo inédito. Não estou dizendo que é errado, eles não estavam errados, mas se nós calcularmos, valeu a pena? Se eu não me engano, metade deles já não se acharam, nem achar foi achar. Outras pessoas correm risco em pular de paraquedas, correm o risco em andar na corda bamba diante de um precipício, tudo para se aparecer. Este risco não é um risco compensável. Por quê? Porque muitas vezes existe ganância, existe orgulho, existe ostentação. Agora eu quero falar de um personagem ímpar na história, que ele correu riscos e mais riscos, desde o seu nascimento. E eu quero dizer também que como cristão, e eu vou finalizar com isso a nossa mensagem, hoje eu creio que não vai ser muito extensa, mas todo cristão corre riscos e mais riscos a todo momento e a todo segundo. E quem é essa pessoa que se arriscou diversas vezes, de diversas maneiras, desde o seu nascimento? Nós lemos sobre ela na leitura introdutória da Bíblia. Jesus Cristo. Qual foi o primeiro risco de Jesus aqui na terra? Vocês conseguem imaginar? É que os reis queriam matar ele porque seria um rei que eles não desejavam. Exatamente isso. Mas antes disso, para um rei matar ele precisava nascer. E o primeiro risco que Jesus
ia aparecer um anjo e falar: você vai ter um filho de Deus. Ó, eu creio que a maioria vai falar: sai pra lá. Não vai falar: sai pra lá. Agora imagine numa sociedade, extremamente rígida, a qual se apedrejava as pessoas. E não somente Jesus correu isso, porque Maria tinha um livre-arbítrio. E nós vemos aqui em Mateus, quando o anjo veio a ela, precisou da permissão de Maria. Então disse Maria: aqui está a sua serva, e cumpra em mim a tua palavra. Ali começa, primeiro, Jesus correu o risco de ser rejeitado pela mãe. A mãe de Jesus correu o risco de ser rejeitada pelo esposo, e o próprio Jesus correu o risco de nascer bastardo. E a palavra nos conta que José, ele era um homem justo. E quando ele soube dessa situação, eu creio que José não assimilou muito essa história de: pô, mas minha noiva está grávida do Espírito Santo. Eu imagino que deve ser como lá em Manaus, né? O Boto engravidou, saiu do Rio e engravidou uma mulher. O noivo acreditaria? Não acreditaria. E José tentou deixá-la secretamente. Por quê? Porque se ele deixasse à vista das pessoas, Maria ia ser apedrejada. Só que daí o anjo veio e falou com José. E novamente o livre-arbítrio Jesus se arriscou novamente. José poderia ter dito: não, eu não vou participar disso não. Mas ele seguiu em frente. Esse foi o primeiro risco. Segundo risco, foi anunciado a vinda de Jesus. Havia uma estrelinha mostrando o lugar que ele ia nascer. Só que muitas pessoas estavam desapercebidas quanto a isso. Somente os 3 reis magos, que eram cientistas da época, pessoas que estudavam o tempo, estavam atento à profecia, estavam atento ao que estava acontecendo, e de repente viu que uma nova estrela surgiu. E daí eles foram ler lá nos livros e lembraram da profecia. E foram lá: queremos ser os primeiros a privilegiar o novo rei. E se encheram de presentes e foram. E nós vamos acelerar um pouco dessa situação. E a vida de Jesus não foi fácil, porque ele teve que, nos primeiros anos de idade, os seus pais tiveram que fugir até da terra deles, se ausentar nos primeiros 2 anos, porque a perseguição era enorme. Agora, vamos colocar Jesus mais adiante. Jesus já é grande. Jesus, ele se arriscou, e nós, como cristãos, nos arriscamos na escolha de amigos. Quando Jesus viu Zaqueu em cima da árvore, Jesus falou: desce, Zaqueu, que eu vou almoçar na tua casa. Seus próprios discípulos olhou para Jesus, eu imagino, e falou: ó, hoje vai ter um rango farto que o mestre escolheu alguém de costas. E quem estava fora de casa começou a levantar falsos contra Jesus. Jesus se arriscou em se aproximar de Zaqueu.
havia um risco, muitas vezes, era um risco um homem estar numa situação daquela. Até hoje é. Jesus se arriscou nas suas abordagens. Jesus, quando ele estava perto de um poço, e os seus discípulos eram um lugar ermo, deserto, e os seus discípulos foram buscar comida na cidade. E ali veio uma mulher samaritana, não era uma mulher qualquer, era uma mulher que já tinha tido 7 esposos. E eu imagino que para uma mulher ter 7 esposos, e o que ela tinha não era dela, não devia ser feia, não. E Jesus iniciou uma conversa com essa mulher, e ele se arriscou. Tanto que quando seus discípulos chegaram, seus discípulos comentaram entre si: o que o mestre fala com estas? Queridos, ser cristão não é fácil. Se arrisca a cada momento. E ali, Jesus mais uma vez se arriscou nas abordagens. Jesus se arriscou em respostas. Quando chegou os sacerdotes e eram autoridades na época, e falaram: com que autoridade você faz essas coisas? Daí Jesus, ele com a sua sabedoria, ele recordou a situação, rebatendo uma pergunta. Ele perguntou para essas pessoas se o batismo de João era dos céus ou dos homens. E os homens, analisando a situação, falam: se falar que é dos céus, porque não acreditam, nós não acreditamos nele. Se falar que é dos homens, os próprios homens que estavam ali corriam o risco de serem apedrejados, porque todos acreditavam que João Batista era um homem de Deus. E esses homens não quiseram correr o risco de ser apedrejados. E esses homens falaram: eu não vou lhes responder. E Jesus falou: eu também não vou lhes responder. Com que autoridade eu faço? Jesus se arriscou nas suas intervenções. Olha só, as pessoas trouxeram uma mulher adúltera, e com o intuito de pegar Jesus. A lei era para mandar apedrejar. E Jesus interviu naquela situação, escrevendo no chão. Nós conhecemos a passagem. E cada uma das pessoas que ali estavam, também, através da atitude de Cristo, não quis se arriscar a atirar a primeira pedra. Jesus se arriscou quando ele expulsou os comerciantes do templo. Queridos, mexer com gente grande dentro do templo e de dinheiro é um risco. Agora, tirar o chicote, descer a lenha, é um risco maior ainda. Os homens eram em grande número, havia um monte. Fala sério, se arriscou demais, né? Jesus se arriscou na escolha dos apóstolos. Queridos, você convidaria para andar junto com você alguém que era, por exemplo, um fiscal da Receita? Porque nós temos aquele que a maioria das pessoas desse nível são corruptas.
Judá foi uma pessoa ignorante, sanguínea igual Pedro. Falava pelos cotovelos, bravo que era só, enérgico, sem controle. Você já pensou ter alguém perto de você assim? Jesus se arriscou escolhendo um judaizante, Judas. Judas era uma das pessoas mais bem estudadas entre os discípulos, mas muito chegadinho no dinheiro. Jesus se arriscou e se arriscou. E existe sempre um risco quando nós vivemos a autenticidade do cristianismo que Deus propõe para a vida de cada um de nós. E Jesus queria mostrar isso. Olha só, abra em Mateus 10, 34 a 39. Mateus 10, versículo 34 ao 39. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Ser cristão, queridos, é se arriscar. Mas algo que eu quero lhe dizer: faça este risco valer a pena. De que forma? Olha, Mateus 19, 29 diz o seguinte: e todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Marcos 10, 28 a 31 fala sobre o mesmo assunto. E aqui há uma conotação a qual houve uma situação e Pedro começou a dizer, versículo 28, olha o que Pedro fala. Marcos 10, 28 a 31. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, versículo 30, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, vírgula, com perseguição, e no século futuro, a vida eterna. Versículo 31, eu quero fechar esta mensagem.
na minha vida, e eu prezo e me arrisco diariamente, é para manter a minha comunhão com Cristo. Me arrisco a perder amizades, me arrisco a ser incompreendido, me arrisco a não ter entes queridos perto, me arrisco a não viver a vida que eu poderia viver, simplesmente porque eu quero que a minha estadia aqui na terra valha a pena. Isso não é algo de você e as pessoas ao seu redor. Isso é uma convicção que tem que brotar em nosso íntimo, em meu coração, mesmo que seja só eu que esteja fazendo algo e todo mundo achar que é errado. Mas, se a convicção de Deus estiver em nosso coração e Deus aprovar, eu e Deus somos maioria. Você e Deus é maioria. Por isso, eu quero dizer que corremos risco todos os dias, mas verifique se os riscos que você está correndo vale a pena ou não. E quero encerrar: todo risco que vale a pena é aquele que glorifica o Senhor. Todo risco que vale a pena é aquele que faz bem não somente para você, mas para o meio a qual você vive. Vamos estar levantando, vamos estar orando. E se você veio nesta noite com alguma necessidade, e a palavra falou ao seu coração, que muitas vezes você tem medo e não alcança coisas maiores em sua vida, porque tem medo de se arriscar, de ser rejeitado, de não dar certo. Deus quer derrubar isso por terra hoje. E eu quero orar, porque como nós lemos no começo, a palavra do Senhor diz que Ele, deixa eu só pegar um texto